Olá, estamos começando mais um Diálogos da UNB-TV. Eu sou Antônio Escrivão Filho, pesquisador de Direito Achado na Rua. Eu sou Hélida Laures, pós-doc da Universidade Católica de Pelotas e articuladora do Fórum Justiça. Muito bom, Hélida. Nós aqui estávamos conversando, estamos diante de um grande julgamento agora no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da chapa Dilma Temer, né? E nos parece que esse julgamento traz à tona um tema que vem sendo discutido, talvez não bem compreendido, que é essa temática da expansão política da justiça, né? Em alguma medida identificada com a expressão da judicialização da política. Alguns autores tratam desse tema como um processo em que talvez se inicie com a expansão política da própria sociedade no regime democrático, que passa a reivindicar direitos, organizando-se em movimentos sociais, sujeitos coletivos de direitos, e passa então a ocupar o espaço público, a ocupar a política e desse modo também a criar direitos, a constituir novos direitos. Desse modo a sociedade acaba expandindo também politicamente a semântica do direito e deslocando esse âmbito de incidência jurídica, de constituição dos direitos também para o sistema judicial, como uma seara de deliberação sobre os assuntos de alta intensidade política. Mas será que esse é um modelo que responde ou que nos ajuda a compreender esse momento que o Brasil está passando, isso que vem levando, por exemplo, a esse julgamento? Pois é, eu acho que a gente tem que fazer várias perguntas, esse é sobretudo um período de perguntas. A primeira pergunta é se o que a gente chamava de expansão política da justiça ou o que já se chamava expansão global do judiciário explica o que a gente vem passando no Brasil. Isso é uma pergunta. A outra pergunta é se esse tipo de protagonismo que a gente tem visto na justiça, por exemplo, acho que nunca no último ano se viu tanta TV Justiça, nunca no último ano foi tão claro que o STF decide os grandes conflitos políticos da nossa sociedade. Acho que nunca os juízes e juízas do Supremo tiveram tanta evidência, muito embora a partir de 88 já tivessem alguma. E acho que nunca foi tão claro o papel decisivo da justiça na definição do que é o próprio rumo político e, ao mesmo tempo, a própria indefinição do sistema político acerca dele mesmo, quase que entregando o seu fado para a justiça. Será que isso é um modelo de expansão política da justiça? Pelo menos, será que isso é um modelo que lá atrás, na Constituição de 88, se esperava que se cumprisse? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa é um modelo de aposta democrática na justiça. Aí o modelo de aposta democrática, ele está assentado nessa ideia que você falou, que aqui na UNB se desenvolve como direito achado na rua, dos sujeitos coletivos de direitos, do poder instituinte de direitos. E isso ele está muito influenciado pela aposta democrática da Constituição, pela possibilidade de exercício de direitos e do papel último da justiça a declará-los. E, sem dúvida nenhuma, isso colocou a justiça num certo grau utópico de realização de direitos para muita aspiração progressista. E se a gente acompanhar depois a própria evolução da política pública no Brasil, o caminho parecia ser esse, e você depois tem uma certa inflação de algumas questões na justiça de direitos sociais que mostravam isso. A questão dos medicamentos, a questão do acesso a creches. Então, a justiça no Brasil teve um protagonismo muito grande em relação a alguns direitos sociais e econômicos resultantes da própria capacidade do Estado de realizar certas políticas públicas. Isso era no marco de aposta democrática da justiça, da Constituição. Eu acho que agora, o protagonismo que a gente viveu no último ano, ele não está num marco de aposta democrática da justiça, ele está num marco de aposta repressiva da justiça. Porque eu acho que a agenda mudou. O que antes era uma agenda de efetivação de direitos, implementação de direitos, ampliação de direitos, agora é uma agenda de combate à corrupção. E eu acho que a agenda de combate à corrupção ela tem sido enviesada na discussão acerca da expansão do poder político da justiça.
porque ela acabou levando a um certo nível de moralismo da justiça em relação à política, moralismo do direito em relação à política, acabou separando dois campos, o direito e a política, em que o direito é puro e a política é impura, então cabe ao direito deter a política. E ele levou a um certo nível de protagonismo pernicioso, que, na minha opinião, vai acabar gerando e transformando elites jurídicas em elites políticas. Não permite que o sistema político se resolva por si mesmo e dá a falsa ideia que a solução para uma crise política é uma solução jurídica, quando a solução para uma crise política deveria ser uma solução política. Justo. Acho interessante quando você diz que nós estamos em tempos de perguntas, né? O Lukács dizia que o Hegel fez as perguntas certas para a realidade, mas deu as respostas erradas. Daí a importância da gente acertar nas perguntas. Essa me parece uma pergunta muito acertada, um caminho interessante para a gente percorrer. O protagonismo político das carreiras do sistema de justiça, ele suscita essa dimensão. Bom, se eles então adentram a uma seara, a um campo temático de alta intensidade, de processos que são referidos não mais a relações entre indivíduos, mas a coletividades, a relação entre o Estado e a sociedade, não somente a relação entre indivíduos em uma dimensão puramente contratual, econômica. Quer dizer, o sistema judicial ele incorpora uma temática, uma agenda e um poder, me parece que sem o referencial de controle, que é o checks and balances, quer dizer, que é quem checa, né, o poder, como esse poder é suficiente somente a dimensão da legitimidade formal do sistema judicial, é suficiente esses procedimentos estarem garantidos em princípios normativos, estarem garantidos em um processo rigidamente pensado e nem sempre observado, né? Os princípios e garantias fundamentais, por exemplo, têm sido os primeiros a saírem da agenda judicial quando lida com o combate à corrupção, por exemplo, né? Será que esse modelo de legitimidade, a legitimidade que é um paradigma muito forte para o exercício da política, né? Afinal de contas, a política ela exerce um poder que é delegado a ela sempre, né? Então, o exercício, a deliberação sobre o exercício, o acesso à constituição de direitos da nossa sociedade tem que ter um referencial de legitimidade que, no nosso paradigma do Estado, como nós vimos trabalhando no Direito Achado na Rua com o professor José Geraldo Souza Júnior, o paradigma do Estado de enunciado democrático, ele reivindica que o referencial de legitimidade para o exercício da política seja a soberania popular. Esse será o referencial que nós temos visto no processo atual de expansão política da justiça brasileira? Mas isso é engraçado, porque em tempos atrás, quando a gente fazia a discussão da expansão do judiciário, o que é que significava isso, a gente fazia até numa perspectiva histórica, dizendo o seguinte: lá na matriz do século XIX, no início do século XX, se discutia o judiciário como o menos perigoso dos poderes. E até você vai buscar alguns textos dos federalistas, que o Hamilton, inclusive, diz isso, que o executivo tem a chave do cofre, o legislativo tem a chave das leis, né? E o judiciário não tinha nada. Então, e aqui era um pouco também aquela coisa que na Faculdade de Direito do Melhor a gente estuda como juiz boca da lei, portanto, existe um papel de neutralidade política do judiciário, em que ele acaba, inclusive, sem até capacidade institucional para executar suas próprias decisões, sem capacidade orçamentária para ter uma autonomia enquanto poder, porque dependia disso do executivo, sempre pareceu o menos poderoso dos três poderes. Tem um marco, acho que na própria evolução da compreensão da doutrina constitucional, a partir, acho, do que se chama neoconstitucionalismo, e a partir de um pouco da defesa dos tribunais constitucionais. Então, essa vocação contra-majoritária dos tribunais, que vai muito na ideia de defesa dos direitos, essa ideia de check and balance, portanto, você precisa ter os poderes equilibrados e o controle de constitucionalidade das leis acaba sendo, por excelência, o peso ou o contrapeso do poder do judiciário. Isso coloca o judiciário, apesar de ser o menos poderoso dos poderes, em situações
de falta de resolução política ou em situações em que a solução política contraria o próprio conteúdo da Constituição, faz crescer o poder do Judiciário na solução dos conflitos políticos da sociedade e na defesa da própria Constituição. Ora, isso aqui no Brasil, nos últimos anos, sobretudo, com a agenda do combate à corrupção, isso vai ser reinterpretado, né? Esse novo controle de constitucionalidade que a gente sempre defendeu de um ponto de vista contra-majoritário, do ponto de vista da defesa do direito das minorias, minorias essas que ascenderam à categoria de titulares de direito a partir de 88, a partir do momento em que as instituições de justiça elas transferem a agenda de direitos humanos para uma agenda de combate à corrupção, sobretudo o Ministério Público, o que a gente tem é que esse exercício de controle do judiciário, ele deixa de ser no campo dos direitos humanos, ele passa a ser muito no campo da criminalização, para cima e para baixo. É curioso, porque com a agenda da combate à corrupção você tem o processo da criminalização para cima e depois você sempre teve, no caso brasileiro, pela desigualdade, a criminalização para baixo e agora, na nossa realidade, uma certa escalada desse processo com a criminalização dos movimentos sociais e das lutas populares. Ora, isso subverte o papel do judiciário, mas cria uma coisa curiosa, cria uma contradição muito curiosa. Porque tenta resgatar uma legitimidade social do judiciário que ele não tem, porque ele não é um poder popular, ele não está baseado no voto, portanto, ele não está baseado numa legitimidade de soberania popular, através de um discurso e de uma agenda de combate à corrupção e de cura dos vícios do poder político. Abandona-se uma agenda contra-majoritária de defesa de direitos. E, ao mesmo tempo, essa é uma agenda anticorrupção que o judiciário coloca para os outros poderes, sem ele mesmo se rever do ponto de vista da transparência. Claro. E de toda perspectiva, acho, de democracia, quer dizer, transparência, abertura ao diálogo institucional e social, afinal de contas, para que o próprio poder se democratize, quer dizer, receba a ajuda também da sociedade, das outras instituições, nesse processo, que me parece que também não foi um processo tão transformador no âmbito da cultura judicial, né? Nós passamos por uma transição tardia, controlada, e a dimensão de controle sobre a esfera judicial foi talvez uma das mais eficazes no sentido dessa transição, né? Às 3:50 do dia 5 de outubro de 1988, nós delegamos ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição com 9 dentre 11 ministros que haviam sido indicados por ditadores militares. Então, essa transição do sistema judicial me parece que não acompanhou também essa perspectiva da expansão da sociedade, essa perspectiva, como você trouxe para a gente, de encontrar no judiciário o referencial da transformação social, né? Um referencial de garantia, né? Quer dizer, se a sociedade avança, ao menos o judiciário poderia garantir esses avanços, ainda que ele não institua, mas que garanta. E me parece que no processo histórico, então, desses 30 anos, os caminhos não se encontraram, né? Com certeza. E aí eu gosto de... Eu não tenho nenhuma objeção, até porque acho que qualquer pessoa, qualquer brasileiro ou brasileira nesse momento no Brasil, não é a favor da corrupção e identifica que a corrupção é um problema endêmico no nosso país. Deve identificar também que não é um problema endêmico unicamente do nosso país, é um problema endêmico dos sistemas políticos ocidentais, do mundo. E é um pouco um reflexo de uma captura de interesses privados dentro do sistema político e da própria captura dos interesses privados da própria democracia, que não é uma situação isolada do Brasil. Isso acontece, o que aconteceu com a crise política na Europa, se questiona a própria democracia europeia nesse sentido. Então, sendo coerente no discurso a combate à corrupção, sendo coerente na necessidade de rever o serviço público, colocar transparência no serviço público, a gente tem que ter uma agenda própria em relação à justiça e ao judiciário, em relação ao Ministério Público. Então, eu gostaria, por exemplo... Mas, desculpa, mas é possível uma agenda política de justiça? Essa é a questão.
Primeiro a gente tem que entender que o judiciário faz política pública, porque determinar quantidade de varas que vão ter nas cidades, determinar a quantidade de juízes, de promotores de justiça e defensores públicos é política pública. Formação desses magistrados? É política pública. Determinar quais são os critérios de admissão para uma pessoa se transformar juiz ou juíza, promotor, promotora, defensor, defensora, são critérios de acesso ao serviço público que são relevantes para a população. Existência de câmaras especializadas para o diálogo em conflitos fundiários e sociais, por exemplo, convocando instituições, convocando a sociedade. Isso é política pública. Então, quando a gente discute lá que a sociedade é instituinte de direitos e a sociedade se teve um caráter de autonomização e ampliação para instituir direitos, eu acredito que essa sociedade agora, no grau de amadurecimento que ela até é uma sociedade formuladora de políticas de justiça. Então, ela encara o judiciário de outra maneira, ela tem que encarar o judiciário de outra maneira. Ela tem que olhar para os critérios com que juízes, juízas, defensores, promotores entram na magistratura e nas carreiras jurídicas todas. Ela tem que olhar quem é que compõe e se quem compõe essas carreiras hoje realmente representam a diversidade e a complexidade da sociedade brasileira. Eu acho que a ideia da autonomia do direito ou do campo do direito, ela já não é satisfatória para o grau de interferência que a justiça tem tido nas nossas vidas. Então, acho que qualquer agenda coerente de transparência e de bom serviço público, ela tem que se estender também para a justiça. A gente tem que discutir, por exemplo, se não tem ações afirmativas no judiciário e se elas devem existir. Claro. No judiciário como um todo, não só nas carreiras de servidores, né, que a primeira alteração normativa nesse sentido foi as ações afirmativas para as carreiras. E agora, tardiamente, a hipótese de ações afirmativas para a magistratura. E tantos conselhos, tantas conferências públicas de discussão de política pública que foram feitas no Brasil nos últimos anos, quantas deram conta da política de justiça? Justo. Eu acho interessante porque também, talvez, os princípios de autonomia e independência da justiça, que são princípios basilares, são garantias para a sociedade de um bom funcionamento da justiça, mas talvez nesse processo histórico também que nós estamos conversando tenham sido, em alguma medida, não de uma maneira geral, mas capturados como prerrogativas das carreiras de justiça. Então, quer dizer, de princípios para a sociedade, tornam-se prerrogativas da carreira, de tal modo que o diálogo social, a abertura, a ideia de uma jurisdição dialógica, vem sendo encarada como uma afronta à autonomia e independência. Me parece que seria exatamente o oposto, uma jurisdição dialógica, a abertura para a deliberação democrática, traria uma densificação do referencial de legitimidade da justiça, da autonomia e da independência, e dessa forma uma maior eficácia da sua decisão, maior efetividade. Não, o judiciário verdadeiramente comprometido com a melhoria do serviço público, combate à corrupção, com a transparência, tem que ter absolutamente transparente e acessível os dados das remunerações das carreiras. E fazer um diálogo honesto com a sociedade sobre o que é que se implica em termos de orçamento público e qual é a prioridade do orçamento público. Esses dados não são nem sempre tão claros, nem sempre tão fáceis de aceder e, às vezes, as próprias classificações podem levar a uma leitura enviesada, que não recebe acima do teto porque é remuneração, mas recebe outros adicionais que não se colocam no teto. Eu acho que esse é o tipo de discussão que tem que estar acessível e colocada para a sociedade, tem que ser feito um registro de igualdade numa sociedade em que 3% da população recebe acima de R$10 mil. Então, essa discussão tem que ser colocada em cima da mesa. E será que a população quer que o ministro do Supremo, indicado por um critério político, fique no cargo até se aposentar? Ou será que não se pode colocar na mesa a questão de mandatos para ministro do Supremo, já que esses ministros que ficam lá vão decidir questões relevantes da nossa vida política indefinidamente até se aposentarem? Eu acho que a própria bandeira do combate à corrupção, ela é uma bandeira de direitos humanos e de garantias da população. E ela é uma bandeira de defesa democrática da justiça. Então, para isso, a gente tem que democratizar a justiça. A justiça é democratizada para ser quem, nesse momento, vai salvar o serviço público e salvar a política no Brasil? Eu não acredito que seja. Então, ainda tem muita água embaixo dessa ponte. Bom, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença aqui da professora Hélida conosco em Brasília, aqui na UNB, contribuindo, debatendo, trazendo
essas ideias aqui para a gente seguir no nosso trabalho do Grupo Direito Achado na Rua e também no ambiente aqui de discussão da UNB. Bom, termino agora mais um Diálogos. Obrigado pela audiência e continuem ligados na programação. Muito obrigado.